Bem-vindo, amigos, aqui é o Diogo e esse é o canal Mundo da Velocidade. Em mais um capítulo do nosso especial sobre a NASCAR falaremos sobre Bobby Allison. Falar de Bobby Allison é falar de uma das figuras mais duras, talentosas e resilientes da história da NASCAR. Um homem que venceu corridas, venceu campeonatos e venceu tragédias. Os primeiros anos. Bobby Allison nasceu em 3 de dezembro de 1937, em Miami, na Flórida. Diferente de muitos pilotos da época que vieram das Carolinas ou da Geórgia, Allison cresceu longe do epicentro da NASCAR. Mas o amor pela velocidade começou cedo. Na adolescência, ele já estava envolvido com corridas locais e rapidamente demonstrou uma habilidade natural ao volante. Ao lado do irmão Donnie Allison, Bobby começou a competir em provas regionais, desenvolvendo uma reputação de piloto agressivo, técnico e extremamente competitivo. A família Allison logo se tornaria sinônimo de automobilismo. Antes da NASCAR nacional. Antes de chegar ao topo da NASCAR Cup Series, Bobby construiu sua base nas corridas locais do sul dos Estados Unidos. Ele competia em pistas curtas, eventos regionais e categorias menores, onde o talento precisava falar mais alto do que o equipamento. Foi nesse período que ele começou a moldar seu estilo. Inteligente na estratégia. Firme nas disputas roda a roda. E com uma leitura de corrida acima da média. Ele também teve passagens por outras modalidades do automobilismo americano, incluindo provas da IndyCar, USAC, mostrando sua versatilidade como piloto. Mas o destino dele estava mesmo nas Stock Cars. A chegada e os momentos marcantes da NASCAR. Bobby Allison estreou na NASCAR Grand National, atual Cup Series, no início dos anos 1960. E não demorou muito para começar a incomodar os gigantes da época. Ao longo da carreira, ele acumulou 85 vitórias na NASCAR Cup Series. Um título da NASCAR, 1983. 3 vitórias nas 500 milhas de Daytona, 1978, 1982 e 1988. E foi justamente em Daytona que ele protagonizou 2 dos momentos mais icônicos da história da categoria. A briga de 1979, o dia que mudou a NASCAR. O contexto perfeito, improvável. A corrida aconteceu em 18 de fevereiro de 1979. Foi a primeira Daytona 500 transmitida ao vivo, do início ao fim, em rede nacional pela CBS. E o detalhe mais surreal, uma nevasca histórica paralisou boa parte dos Estados Unidos naquele dia. Milhões de pessoas ficaram em casa e ligaram a TV. Ou seja, o país inteiro estava assistindo a corrida até o momento decisivo. Ao longo da prova, Bobby Allison, Oldsmobile número 15, e Cale Yarborough, Chevrolet número 11, já vinham protagonizando uma disputa intensa. Eles eram 2 gigantes da NASCAR. Bobby Allison, agressivo, cerebral, extremamente técnico. Cale Yarborough, duríssimo, combativo, 3 vezes campeão consecutivo, 76, 77 e 78. Nas voltas finais, os dois estavam brigando diretamente pela vitória. Logo atrás vinha Donnie Allison, irmão de Bobby. A batida na última volta. Na última volta, na reta oposta, backstretch, Cale tenta ultrapassar Donnie Allison pela liderança. Os carros se tocam. Cale perde o controle. Donnie também. Os dois batem no muro externo. Bobby Allison, que vinha logo atrás, não consegue evitar o acidente e também se envolve. Em segundos, os 3 líderes estão destruídos. Quem herda a vitória? Richard Petty. Mas ninguém estava olhando para isso. A briga que entrou para a história. Enquanto Petty cruza a linha de chegada, as câmeras focam na reta oposta. Cale Yarborough sai do carro visivelmente furioso e caminha até Donnie Allison. Primeiro, discussão. Depois, empurrões. E então, socos. Bobby Allison entra na confusão. Cale acerta Donnie. Donnie revida. Capacetes voando. Luvas no chão. Um caos televisionado ao vivo para o país inteiro. Era NASCAR mostrando sua face mais crua e emocional. O impacto cultural.
O que poderia ter sido um desastre virou ouro para a categoria. A combinação foi perfeita. Final dramático. Batida na última volta. Briga ao vivo. Transmissão nacional. País inteiro assistindo por causa da neve. No dia seguinte, a NASCAR não era mais um esporte regional do sul dos Estados Unidos. Ela virou assunto nacional. Muitos historiadores consideram essa corrida o momento em que a NASCAR entrou definitivamente no cenário esportivo americano de grande escala. A rivalidade Allison e Yarborough. A tensão entre eles já existia. Ambos eram conhecidos por não tirar o pé em disputas diretas. Depois de 1979, a rivalidade ficou ainda mais intensa. O episódio virou símbolo da era mais raiz da NASCAR. Kyle e Bob continuaram competindo duro nos anos seguintes. Curiosamente, anos depois, Kyle e Bob amenizaram a relação. Mas aquele momento ficou eternizado. O que essa corrida representa? Não foi só uma briga. Não foi só uma batida. Foi o momento em que a NASCAR ganhou identidade nacional. A televisão percebeu o potencial dramático da categoria. O esporte abraçou sua imagem intensa e visceral. Se você faz conteúdo sobre NASCAR, essa história é praticamente obrigatória. Ela tem tudo: drama, rivalidade, caos, contexto histórico e impacto cultural real. 1983, o auge absoluto. Foi o ano em que ele conquistou o título da NASCAR Winston Cup, e não foi um campeonato qualquer, foi dominante, consistente e histórico. Números da temporada 1983. 6 vitórias. 18 top 5. 21 top 10. 2 poles. Campeão da temporada. Média de chegada entre as melhores do grid. Primeiro piloto da NASCAR a ultrapassar $1 milhão em prêmios numa única temporada. Ele pilotava o icônico Buick número 22 da DeGarde Racing, numa fase em que os carros da marca estavam fortíssimos nas pistas Super Speedway. Por que 1983 foi especial? Consistência absurda. Não foi um campeão que venceu muito e sumiu em outras provas. Allison pontuava forte quase todo fim de semana. Maturidade total. Bob já era veterano, mas estava no auge técnico e mental. Ele misturava agressividade com inteligência estratégica. Contexto competitivo pesado. Ele bateu nomes como Darrell Waltrip, Kyle Yarborough, Richard Petty. Não foi título fácil. E outras temporadas que brigam pelo posto? Se alguém quiser discutir, pode citar 1972. 10 vitórias. Mas não disputou todas as provas, então não levou o título. 1982. 5 vitórias. Vice-campeão. Mas nenhuma teve o combo completo de título, mais consistência, mais impacto histórico como 1983. Estatísticas finais: NASCAR Cup Series. Período: de 1961 a 1988. Corridas disputadas: 718. Vitórias: 84. Top 5, 336. Top 10, 446. Poles, 58. Títulos: 1, 1983. Observação histórica: existe debate sobre uma possível 85ª vitória em 1971, Bowman Gray, mas oficialmente a NASCAR reconhece 84. Conquistas marcantes. Campeão da NASCAR Winston Cup em 1983. 3 vitórias nas 500 milhas de Daytona, 1978, 1982, 1988. 4 vitórias consecutivas na Southern 500, de 1971 a 1974. Primeiro piloto da história da NASCAR a ultrapassar $1 milhão em prêmios em uma única temporada, 1983. O que esses números significam? Ele está entre os maiores vencedores da história da NASCAR. Foi protagonista em 3 décadas diferentes. Competiu contra lendas como Richard Petty, David Pearson, Kyle Yarborough e Darrell Waltrip, e venceu todos em disputas diretas. E tem um detalhe importante:
Bob Allison não foi só um campeão. Ele foi o coração do lendário Alabama Gang e um dos pilotos mais respeitados e temidos da sua geração. Muito bem, amigos. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo.